Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um diário de obra. E eu resolvi fazer esse diário de obra diferente. Começando aqui, gente, pela praia. Olha que coisa linda. Eu tô aqui no Cabo Branco. A gente atravessando aqui, ó. Aquele prédio ali já é o prédio que a gente tá fazendo a reforma. E aí eu quero compartilhar um pouco pra vocês aqui da praia, porque nós somos aqui especialistas em reforma nessa área. Se vocês observarem nosso diário de obra, a gente tem obra aqui do extremo oriental, Cabo Branco, até Ponta de Campina, que é Cabedelo. Então, se você está pensando em construir a sua casa, em fazer a sua reforma de alto padrão aqui em João Pessoa, já sabe, nós temos uma aqui bem especializada, fazemos isso há mais de 5 anos, já reformamos inúmeros apartamentos. Esse ano a gente resolveu fazer o diário de obra aqui para vocês poderem acompanhar um pouco o nosso trabalho. Eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Vou deixar aqui na descrição o nosso contato, então fala lá com a gente. O nosso trabalho a gente faz completo, a gente faz desde projetos arquitetônicos, projetos complementares, auxiliamos na parte de financiamentos na Caixa ou quando é comercial no Banco do Nordeste. E além disso, se você quer ser um franqueado da nossa marca aí na sua cidade, nós também somos uma franquia, nós temos soluções completas para vocês. Inclusive os apartamentos, e a gente entrega até com decoração, como é o exemplo de um apartamento que a gente reformou para Airbnb, que eu vou deixar linkado aqui, tá bom? E aí eu queria que vocês apreciassem um pouquinho antes da gente ir lá conferir o apartamento, que é incrível, tem mais de 170 metros quadrados e tá ficando muito lindo. E aí uma coisa boa, porque a maioria dos nossos clientes, eles são de fora, né? Da região sul, principalmente, compra apartamento, deixa a nota disponível para reformar e vai embora. E aí você consegue acompanhar tudo aqui pelo YouTube com o nosso diário de obra, que meus clientes estão gostando muito disso, que mata um pouquinho da ansiedade, fora que a gente tem um sistema também que o cliente ele acompanha ali o diário de obra, tudo em tempo real, então é bem bacana o nosso trabalho, né? A gente, aqui o pessoal que tá vindo morar em João Pessoa, muito estão comprando para investir ou para vir em veraneio, então é uma solução muito bacana que a gente criou para poder atender vocês que estão vindo aqui para João Pessoa, uma cidade muito linda, né? Caminho, tô gravando. Eu tô gravando, eu só não sei o que eu tô gravando. Eu percebi. Pessoal, e agora vamos ao que vocês querem saber, né? A obra, mas eu quero mostrar pra vocês como é um passo, ó. Daqui até ali a gente já chegou. Bora lá. Só cuidado pra não ser atropelada, tá? Tá bom. Esse prédio aqui bem bonito do lado nosso é um de luxo. Setaiade. Se vocês observarem as fachadas dos prédios de João Pessoa, mesmo os prédios antigos, porque esse, por exemplo, que a gente vai, tem mais de 15 anos, você vê que são fachadas atemporais e muito bonitas. E são sempre fachadas com grandes elementos arquitetônicos, né? Então eu acho muito lindo os projetos arquitetônicos aqui de João Pessoa. Nossos arquitetos realmente são muito bons. Meu amor tem que viajar logo pra comprar um microfone pra gente. Maio. Pronto, pessoal, chegamos. Já imaginamos morar a um passo assim do mar? É muito bom. E é porque a gente tava ali, viu? Porque se for de frente... Se for de frente é só fazer isso aqui. 2 minutos você já chega. Olá pessoal, sejam bem-vindos, né? Eu já fiz a introdução ali na praia, mas sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao diário de obra desse apartamento. Esse apartamento aqui tem 170 metros e o primeiro diário de obra que eu fiz para vocês foi apresentando o apartamento e o projeto. E agora a gente está na fase de demolição barra alvenarias, que é uma fase que é aquele momento que tudo fica feio para poder ficar bonito. Então eu vou mostrar para vocês o que é que a gente já fez de demolições, o que a gente já fez de alvenaria. A gente vai começar agora. Qual que é o processo, né? A gente faz a parte de demolição, depois faz as partes das prés, elétricas, hidráulicas, para depois voltar novamente fazendo os acabamentos. Então aqui vocês vão observar que a gente já removeu todo o gesso que existia. Era um gesso que, não sei se vocês lembram, tinha umas arandelas que estavam muito baixo e a gente tirou, porque a gente quer ganhar o máximo de altura. Aqui, tudo isso aqui era uma sala, tudo isso era sala. E a gente resolveu fazer essas alvenarias aqui, que vai ser um escritório que ele vai trabalhar. Como ele tem 3 quartos aqui e tem a questão dos filhos, então a gente não quis utilizar os quartos para fazer o escritório. A gente realmente criou um escritório que eu vou mostrar pra vocês pelo outro lado. Aqui a gente fez toda a demolição já, estamos removendo o piso,
porque o piso vai ser um outro. Aí, quais são as dificuldades quando você está reformando o apartamento? Por exemplo, esse prédio aqui, ele é antigo, ele só tem um elevador. E aí, coincidiu de nesse mesmo andar ter 3 apartamentos reformando. Então aqui no nosso cronograma, normalmente esse entulho já teria descido, só que como a gente tem que revezar os horários junto com as outras obras, demora um pouco mais. Então esse é um detalhe que quando você vai reformar apartamento, tem que prestar atenção, porque já tem horários mais restritos, e aí quando você pega, como a gente, de ter 3 obras no mesmo andar, dificulta um pouco mais. Mas a gente ajusta, então, enquanto a gente vai fazer demolição, que a gente faria normalmente em uma etapa só, para ir para outra, a gente já coloca uma outra etapa e vai conciliando. Vai fazendo uma coisa, quando pode usar o elevador, aí vai pra lá e a gente fica nisso. O problema é que a gente demora um pouco mais para fazer as finalizações. A gente sempre deixa, como eu mostrei para vocês, os projetos aqui. Por quê? Porque projeto é feito para estar em obra. As pessoas que estão em obra que precisam ver o projeto para poder executar da forma que foi planejado. Aqui, ó, fechamos aquela alvenaria que tinha aqui. Olha só o tamanho que ficou esse home office aqui. Ficou um tamanho muito bom. E aí você observa, né? A gente tirou todo esse espaço da sala e ficou uma sala muito grande, que vai ficar um projeto muito bonito, que eu vou pedir para a Larissa colocar aqui a imagem da sala, ficou bem legal. Deixamos uma janela aqui para trazer um pouco de iluminação, que vocês viram que com as paredes já diminuiu um pouco. Aqui, ó, a gente já fez, aqui era a abertura da porta, desse lado a gente já fechou. E aqui, gente, é onde tem mais coisa para descer. Mas não sei se vocês lembram desse banheiro aqui que era bem pequenininho. Então a gente trouxe esse box um pouco mais pra cá, pra poder ficar um box, um banheiro maior, que era bem apertadinho. Então a gente já fez aqui a parte das alvenarias. E agora a gente tá fazendo a parte hidráulica. 2 coisas que eu sempre falo pra vocês quando a gente tá reformando apartamentos antigos. Primeiro, que a gente exclui toda a parte de elétrica, principalmente aqui, que vocês viram que esse apartamento é pé na areia. Então a gente tem muita questão da maresia. Então quando a gente vai fazer essas reformas, a gente considera 0 elétrica. A gente tira todos os fios e faz a substituição por novos, que a elétrica é um item muito importante. E o outro item importante também é a parte hidráulica, principalmente a parte de registros. Porque também, como tem a parte metálica do aço inoxidável também, mesmo sendo ácido oxidável, com a maresia eles acabam sofrendo um pouco. Então a gente revisa toda essa parte hidráulica e elétrica de todos os apartamentos antigos que a gente reforma. E é um conselho que eu dou pra você. Se você tiver que economizar uma coisa, economize na bancada que você vai escolher e outra coisa. Mas a parte elétrica e hidráulica tem que ser revisada. Até porque depois, se vocês forem fazer isso, vai ser um transtorno enorme. Então é melhor fazer nessa fase que a gente tá aqui de obra. Então a gente está revisando tudo e aqui a gente já tá fazendo essa parte hidráulica também. A gente tá com a equipe lá na parte das alvenarias e com a equipe aqui com a parte da hidráulica. Aqui, ó, é outro quarto e a gente também já fez aqui a parte da alvenaria. E vamos fazer também toda a parte aqui hidráulica para poder liberar, para vir também a parte elétrica. Então a gente vai agora, o próximo passo daqui é fazer a parte elétrica dos forros também, porque a gente já libera, inclusive para fazer o forro. Aqui todo o material já chegou, a gente tá aqui, como eu falei para vocês, na fase das alvenarias, demolição hidráulica, e eu vou mostrar para vocês lá na garagem todo o material que chegou daqui, para dar uma dica para vocês. Aí, pessoal, para mostrar pra vocês um detalhe também quando a gente tá fazendo reforma em apartamento. A gente tem que lidar com os espaços e a gente não tem muito espaço lá em cima, por exemplo. Vocês viram que a gente tá fazendo a demolição e tem muito entulho, então a gente concentra aqui os materiais embaixo. Aqui, a gente tem aqui a parte do tijolo e já chegou os revestimentos, ó. A gente optou por esse revestimento aqui da Bianco Grace, então a gente vai ter paginação com ele. E aí, a gente tem variações desse revestimento. A gente vai ter ele também menorzinho, que a gente vai utilizar na parte de cozinhas e banheiros. E olha só, quem acompanha aqui nosso diário de obra sabem que a gente gosta sempre de trabalhar com alguns revestimentos para trazer alguma parede de destaque. Então a gente sempre está trabalhando com revestimento para fazer isso. E olha só, gente, esse revestimento aqui que a gente vai utilizar em alguns cômodos, como ele é belíssimo. Ele vem com a telinha aqui de trás, olha, para poder garantir esse espaçamento aqui de junta. Ele tem esse acabamento aqui, ó, oval, e olha só, gente, ele vem já com o acabamento muito perfeito. Então quando a gente fizer esse assentamento, ele vai ficar maravilhoso. Fora que ele vem aqui, ó, bem protegidozinho. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com esses revestimentos da Portinari. Tem uma ótima qualidade
Isso ajuda muito, porque o nosso trabalho é execução. Então, o material, o tipo de material que é especificado e comprado, ele é muito importante para que a gente consiga fazer o acabamento que a gente precisa. Como vocês sabem, a gente trabalha com reformas de alto padrão, então cada detalhe ele precisa ficar perfeito. Por isso que o material que é comprado também tem que ser de muita boa qualidade. E eu trabalho muito com a Portinari, o material da Portinari, e eu acho incrível. Aqui, como eu mostrei pra vocês, é o revestimento que vai pra parte do banheiro. E detalhe, gente, eu sempre trabalho com porcelanato, eu não trabalho com revestimento nas minhas obras. Por quê? O porcelanato ele tem uma resistência, uma dureza maior. Então ele não absorve, por exemplo, na parte de paredes. Sabe quando você compra um revestimento que é branco, e aí quando você põe na parede ele ficou gelo? Isso acontece principalmente em revestimento cerâmico, porque quando você põe a cola ela tem água. Então esse revestimento, quando é uma cerâmica, ele absorve essa água e muda a cor. Então você compra uma cor e aí quando você aplica você tem outra. Então assim, não gosto de trabalhar com cerâmica, eu trabalho apenas com porcelanato em todas as minhas obras. Pessoal, então desse apartamento, desse diário de obra, as nossas atualizações são essas. A gente está finalizando a parte de demolição, vocês viram que a gente está andando com a parte de alvenaria, a parte hidráulica. Mostrei um pouquinho aqui dos revestimentos que a gente já comprou. Na próxima etapa que a gente for apresentar para vocês aqui, a gente já vai estar com a pré-elétrica sendo feita, com mais coisas, e a gente vai mostrar o passo a passo até a finalização. Esse apartamento aqui tem mais ou menos 4 meses de reforma, a gente está no primeiro ainda, então é naquele primeiro que as coisas ficam feias, que eu sempre falo, para depois ficar bonitas. Mas é bom também mostrar essa parte, né? Porque a obra não é só aquele depois que a gente faz. Na verdade, trabalha-se muito para até chegar àquele momento. Eu gosto de compartilhar aqui com vocês cada detalhe, cada decisão que a gente toma. Me fala se vocês têm gostado dos nossos diários de obra, o que é que mais vocês querem ver, quais são as curiosidades de vocês. Aqui em João Pessoa, a gente tem esse cuidado a mais. Trabalhar aqui na orla, né, e tem muita questão da maresia. Então, todos os elementos que a gente traz, a gente sempre tem essa preocupação. Se você quer vir morar aqui em João Pessoa e está pensando em construir ou reformar, fala com a nossa equipe. A gente tem um atendimento e equipes especializadas que fazem a parte de projetos, execução. E se você quer ser um franqueado, como eu disse, nós somos uma franquia, você pode ter a nossa marca aí na sua cidade. Muito obrigada e até o próximo vídeo.